A vida toda nos interessa. Em trabalho de campo, a gente observa o comportamento de cada ser vivo. É um trabalho de educação ambiental, porque assim a gente identifica o que faz a planta sofrer com relação à disponibilidade ou não dos elementos da natureza. Nós estamos vendo esse cacto que é chamado de facheiro, que é um nome que deriva do idioma, do vocabulário dos índios que habitaram essa área do Brasil. Aqui nessa área, precisamente no Agreste, habitavam os tapuias. E lá pelo litoral do Rio Grande do Norte, que vai de Touros a Canguaretama do Rio Grande do Norte, viviam os potiguares da língua tupi, enquanto que aqui, como a gente disse, viviam os tapuias, também chamados de sariemas, janduís. Então a gente volta aqui a esse cacto que recebeu o nome de facheiro, porque era usado pelos índios para iluminar a sua maloca, a sua casa, mas também para fazer a caçada à noite, como forma de candeeiro. Isto quando o facheiro está seco, como agora, é bom de fogo e dura muito tempo queimando, diferente de outras plantas secas, que no fogo dura pouco tempo. O facheiro de tal forma que o facheiro passava mais tempo iluminando o ambiente à noite, que o índio usava para a morada ou para a caçada. Na caçada, o índio encandeava com essa luz as aves, pássaros que tem durante a noite pouca atividade, normalmente ficam empoleirados numa árvore, e o índio chegava com a iluminação, enquanto que outro índio alvejava o pássaro ou a ave com flechas, mas também batia com pau para matar a caça. Isso era normalmente feito com as aves de arribação, que periodicamente vinham aqui para essa área do Nordeste para a postura aos milhões. E à noite, enquanto a arribação estava no ninho,
no chão ou trepada numa árvore, dois índios, um segurando o candeeiro, que é o facheiro, e o outro com o pau abatia a pomba, a arribação. Então nós estamos mostrando aqui esse facheiro que foi cortado, porque não tem outra utilidade aqui para o homem local. E não tem a mesma utilidade que tinha para os índios, que usavam esse cacto como iluminação em suas atividades. E a gente vê o quanto tem espinhos. E enquanto o miolo do facheiro vai se deteriorando, os espinhos poderão permanecer aí no chão por dezenas de anos, o que causa danos aos cascos dos animais. Mas, extraordinariamente, aqui o facheiro, mesmo arriado, morrendo, está brotando alguns galhos jovens, novos. Incrível, visto que a sua situação, a situação desse cacto não é nada favorável a se manter vivo. Além de ter sido cortado, arriado, cortado pelo homem usando uma ferramenta, uma foice, um machado, porque não tem nenhuma utilidade para o homem, esse cacto. Nós estamos diante das intempéries, que são absolutamente ineficientes para manter uma planta dessa de grande porte. Não tem chuva suficiente para umedecer o solo na maior parte do ano. E o verão sem chuvas aqui pode durar 200 dias, enquanto que a planta precisa de água todos os dias. E aqui, na importância que a gente dá a todas as formas de vidas, nós chegamos à conclusão que esse cacto facheiro, que pelo porte deve ter no mínimo 80 anos de existência, foi derrubado pelo homem porque não tem uma utilidade sequer para ele. E mesmo assim, ainda está reagindo, surgindo cactos novos, ou seja, brotando galhos. E a gente caminha mais um pouco aqui, vendo em pleno mês de junho, no final da estação chuvosa, que aqui já faz dezenas de dias que não cai um pingo de chuva, ou por conta do aquecimento global, 10 milímetros de chuva que cai hoje aqui, dentro de 3 dias não tem nem vestígio. E quando chega nessa situação, as plantas liberam as folhas para diminuir a dependência de água. Está aqui a planta com a folha enrolada, murcha, que em breve vai ser dispensada pela planta, jogada no chão, porque não tem umidade no solo para que a planta permaneça viva, verde. E a planta precisa de água todos os dias. Durante as chuvas, as plantas, as sementes germinam
as plantas crescem, adquirem massa orgânica como folhas, flores, frutos, sementes. E quando chega no verão, elas chegam naturalmente por conta da ciência, da biologia, da natureza, elas vão liberar as folhas, porque não tem como se manter vivas, processando a fotossíntese, se não tem água no solo para ser captado pelas raízes. E ao coletar a água do solo, as plantas colhem também os nutrientes minerais. E aqui está outro cacto facheiro, que a gente sabe por experiência que não tem menos de 80 anos de vida. E foi deixado aqui porque se quer cortar o facheiro e colocar ele no chão, os espinhos vão durar dezenas de anos e vão trazer danos aos cascos dos animais. É melhor que ele permaneça de pé, porque os espinhos ficam presos ao galho, aos caules, e não vai trazer danos ao animal que está caminhando pelo chão, principalmente o gado, caprino e ovinos, que tem cascos frágeis, e o espinho do facheiro pode perfurar, infeccionando, trazendo doenças. E a gente, nessa explanação sobre o comportamento das plantas, que nos traz informação sobre muitos elementos da natureza, como umidade do ar, água do solo, nutrientes minerais do solo, tudo traz informações para nós em um trabalho de educação ambiental. E nós chegamos aqui ao caminho da formiga, que se deslocou do formigueiro em busca de folhas verdes, de plantas, para levar para o formigueiro e lá fermentar, criando fungos, que é o micro-organismo, seu alimento. E a gente sabe que a formiga faz isso quando a umidade do ar aqui chega a 80%, dando sinal de que assim pode chover. E certamente a formiga sentiu que a umidade do ar estava muito alta e imaginou instintivamente, não é imaginação, mas é o próprio instinto, que com chuva as sementes germinam e as plantas crescem em volume de massa vegetal, que significa dizer alimento, abundantemente com as chuvas. Então a formiga aqui certamente se baseou nesse princípio do aumento da umidade do ar, simbolizar chuva, mas não aconteceu e as sementes não germinaram, a planta não criou folhas, nem outras partes dos corpos, e o formigueiro morreu. O formigueiro morreu, está visivelmente mostrando aqui que não há atividade de formigas vivas nesse formigueiro. E a gente se aproxima mais um pouco aqui. É um formigueiro bastante grande, com bastante movimento de terra.
onde a formiga vai abrir as câmeras para que possa haver a reprodução. As atividades aqui cessaram pelo menos há 3 dias. E como essas formigas não tem como sair daqui em busca de recursos, porque essa situação de secura é em um raio de mais de 80 quilômetros, não tem como ela se deslocar em busca de outras áreas onde pudesse haver o alimento para elas, ou seja, folhas verdes que ela leva para o formigueiro para fermentar, criar fungos, que é seu alimento. Então está aqui, a formiga morreu de fome, com certeza, porque sem alimentação nenhum ser vivo se mantém em atividade biológica, nem os animais e nem os vegetais.